Lucas, capítulo 23, verso 40 ao 43. O tema da mensagem que Deus me concedeu a trazer nesta noite se chama Encontro com Jesus. Como também poderia ser a graça que nos alcança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Lucas capítulo 23, verso 40. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O malfeitor falando com o outro que estava na cruz com Cristo. Verso 41. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Grandioso Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que nos concedeu graça para estarmos aqui reunidos em Teu nome para adorar e exaltar o nome do Senhor. Já foi falado conosco, Pai, nos louvores. O Espírito Santo tem tocado em cada coração aqui, de quem nos assiste, aos vizinhos também que nos ouvem, ó Pai, através dos louvores cantados, ó Pai. Mas fale conosco também na Tua santa palavra. Não permita que eu fale nada de mim, mas me usa, Pai, como instrumento em Tuas mãos, como vaso nas Tuas mãos, para me encher, ó Pai, com o Espírito Santo do Senhor, para transbordar a Tua palavra para a Tua noiva, a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ouvir o Senhor, queremos aprender com o Senhor. Espírito Santo, nos dê sabedoria, compreensão e entendimento nessa Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. É uma passagem, para mim, difícil de ministrar, porque ela trata do sacrifício de Cristo, a cruz, na qual, naquele momento da cruz, Ele estava sendo zombado, sendo humilhado, sofrendo dores, com as mutilações que Ele tinha sofrido, com os chicotes, com a carne exposta ao tempo, com as dores cintilantes na cabeça por conta da coroa de espinhos. E Jesus, Ele fez tudo isso por amor a nós, voluntariamente desceu do céu para nos trazer a salvação. Só que esse texto é muito difícil de trazer a mensagem. Se eu chorar aqui, me perdoe, porque este homem malfeitor, outrora ele estava junto com o povo, judiando de Jesus, zombando de Jesus, fala em Mateus e fala na passagem de Marcos. Já em Lucas, fala dele repreendendo seu amigo do outro lado. Ou seja, a graça de Deus é tão linda e tão maravilhosa, que quando a pessoa ela aceita essa graça transforma a pessoa. O mais ruim das pessoas que for no mundo, a graça transforma. Esse malfeitor, ele judiava de Jesus também. Se tu és o Cristo, desce daí e salva nós também. Nós vamos falar sobre este malfeitor um pouquinho, mas o tema é encontro com Jesus. Abra, por favor, Isaías capítulo 53, verso 3, e vamos voltar para o texto logo após. Isaías 53, versículo 3. Isaías, o profeta do Senhor, já profetizava algo que Jesus iria passar por nós. Ele já pregava e pré-anunciava aquele que viria morrer por nós, sofrer na cruz por nós, levar os nossos pecados sobre Ele, levar as nossas enfermidades sobre Ele. Deus já havia mostrado para o profeta Isaías, anunciando que viria o Cristo para a remissão da humanidade, que o aceitasse e cresce nele. Em Isaías 53, verso 3, olha o que Isaías fala: Era desprezado, quem? Jesus Cristo, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. A humanidade naquele momento, quando via Cristo na cruz do Calvário, voltando para Lucas, a humanidade olhava lá, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus, verso 38. E fazia escárnio daquilo que o nosso Senhor era. Ele era Rei e ainda é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Filho de Deus, Ele é Deus soberano. Ele é Conselheiro, Príncipe da Paz, maravilhoso. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus na sua plenitude. Ele veio se representar nesta terra através do teu Filho Jesus Cristo. E a humanidade não o reconheceu, o desprezou, o caluniou. E olha só como é a graça do nosso Deus. Toda a humanidade contra ele, um inocente. E este inocente ainda assim terminou o seu trabalho, morrendo por amor a nós, sofrendo por amor a nós, calado, mudo, sozinho. Porque até o Pai, naquele momento da cruz no Calvário, ele lá com os braços estendidos, o pulmão ali quase sem ar, o Pai virou as costas para ele, para não ver o sofrimento do seu filho. Pai, Pai, por que me abandonastes? Imagina o sofrimento de alguém que não tinha nada a ver com nada deste mundo aqui. Ele é santo, puro, sem pecado. E por nós, Ele levou sobre Ele toda a nossa maldade, toda a nossa impureza. Ele se matou por nós. Ele voluntariamente morreu por nós. E naquele momento a humanidade não compreendia o tamanho desse sacrifício, o tamanho deste Deus que estava ali. O diabo talvez ali sorrindo, alegre da morte de Cristo, usando vários ali para zombar de Cristo. Mas Cristo, sabendo que o propósito seria cumprido, e que aqueles que crescem naquele sacrifício iriam estar com Ele lá no céu. Aonde Ele estiver, os santos que creram em Jesus também estariam com Ele. Porque Jesus, Ele fala que aonde Ele estiver, aqueles que creem nele vão estar com Ele também. Então o paraíso que Ele trata aqui é o céu? É, mas o principal ponto do paraíso é a vida eterna. Jesus, Ele veio para nos trazer morte, não vida eterna. Morte pelo pecado, mas vida eterna com Ele nos céus. O nosso Jesus, Ele morreu para nos trazer essa vida. E o ser humano despreza, cospe, até hoje, na cruz do Calvário. Qual o valor dessa cruz? Ainda antes de começarmos essa mensagem sobre este homem, a cruz, só um detalhe para vocês saberem. A cruz era um símbolo de morte. Se quiserem anotar rapidamente, vocês anotem. No tempo de Jesus, a cruz era um símbolo de morte horrível e humilhante. A origem da cruz, ela não originou com os romanos. Ela veio antes com os persas, os fenícios e cartagineses, que utilizavam forma de crucificação com os seus inimigos. Na época de Jesus, sob o domínio do Império Romano, a crucificação era um método de execução pública destinado a infligir um sofrimento extremo e prolongado. Olha como é que era difícil a morte de cruz. Era mais fácil ter decapitado Jesus, mas não, ele tinha que sofrer duramente por nós. Continuando. Além de servir como um poderoso instrumento de intimidação, a cruz tinha vários significados e conotações na sociedade romana. Era um símbolo de vergonha e humilhação. A crucificação era considerada uma das formas mais humilhantes de morrer. A pessoa condenada era despida e exposta em público, muitas vezes em locais movimentados, como entradas de cidades ou estradas principais. E o objetivo era humilhar o condenado e enviar uma mensagem clara à população: este é o destino de quem desafia Roma. A cruz era uma morte lenta e dolorosa. A crucificação foi projetada para infligir uma morte lenta e agonizante.
Os condenados, pregados ou amarrados à cruz, morriam por exaustão, asfixia, não conseguia respirar, desidratação ou exposição ao sol, o que poderia demorar horas ou até dias. O processo era tão brutal que muitos condenados eram previamente açoitados, como ocorreu com Jesus, para acelerar a morte. A cruz era instrumento de terror político. A cruz era frequentemente usada para reprimir rebeliões e controlar regiões conquistadas. Por exemplo, após a revolta de Espartaco no ano 73 a 71 a.C., mais de 6.000 escravos rebeldes foram crucificados ao longo da Via Ápia, uma das principais estradas que ligavam Roma ao sul da Itália. A crucificação não era apenas um castigo, mas uma demonstração de poder e uma advertência pública contra qualquer tipo de insurgência. A cruz, na época de Jesus, carregava significados profundamente negativos. Primeiro, desonra social. Para os romanos e judeus, ser pendurado em uma cruz era o ápice da desonra. A lei judaica, baseada em Deuteronômio 21:23, também considerava maldito aquele que era pendurado em uma árvore. Isso adicionava um peso espiritual de maldição à crucificação. Segundo, perda total de dignidade. A crucificação destruía não apenas o corpo, mas também a reputação e dignidade do condenado. Era uma punição para os marginais da sociedade, como escravos e criminosos de baixa classe, e nunca aplicada aos cidadãos romanos, exceto em caso de traição. Terceiro ponto e último, poder absoluto de Roma. A cruz simbolizava o poder absoluto do Império Romano sobre a vida e a morte, e ela representava o controle e a autoridade romana, projetada para intimidar e subjugar as populações conquistadas. Deu para entender como era duro morrer na cruz? Como era cruel morrer na cruz? Desonra, humilhação, não só a tortura física bastasse, mas a pessoa era humilhada. O nosso Jesus passou por isso por nós. O nosso Senhor Jesus nos trouxe a graça através de um ato que ninguém iria passar por ninguém aqui. O nosso Senhor passou isso por amor incondicional a cada um de nós. E as pessoas, quando têm encontro com Jesus, ainda rejeitam a graça, porque tinha 2 malfeitores na cruz com ele. Apenas um aceitou a graça, o outro continuou a rejeitar a graça. Nosso encontro com Jesus, nós temos que reconhecer esse sacrifício dele. Quando reconhecemos o peso do sacrifício de Cristo na cruz, a graça nos alcança. E isso vai nos falar neste texto que nós lemos. Este malfeitor, ele reconheceu o sacrifício de Cristo, porque ele olhou para ele mesmo e falou: peraí, era para eu só estar aqui presente nessa cruz, não era para ele estar presente, porque ele não tem culpa nenhuma como nós temos. Foi o que nós lemos aqui. Aquele malfeitor, ele reconheceu que ele era miserável, pó, e era ele que merecia estar ali, não Jesus Cristo. A graça tocou no coração daquele malfeitor, e ele aceitou e se humilhou perante o Senhor Jesus que estava à sua frente. Quando a gente se humilha perante o nosso Senhor e reconhece a nossa fraqueza, reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, e vemos que só nele temos a salvação, a graça, ela nos transforma e nos traz a vida eterna. Mas nós temos que reconhecer, irmãos. Então eu vou citar aqui sobre pré e pós-encontro com Jesus. A primeira parte é a pessoa que se mistura com a multidão. Ela é inimiga de Deus. A gente vê nos versículos anteriores que ali era formado por um grupo de pessoas no geral, o povo no geral. Era ali também romanos, soldados, os malfeitores zombavam de Cristo, pessoas no geral, todos os tipos de classes estavam se misturando, até os fariseus, os judeus, para incitar Jesus na cruz, para humilhar
Jesus na cruz. E aí aqueles malfeitores, eles também se misturavam com aquela multidão para poder denegrir a imagem de Jesus. E aí nós vemos que ser um filho de Deus não é fácil, porque as pessoas vão fazer escárnio de nós, vão zombar de nós, como zombaram de Jesus. Só que aí um filho de Deus, ele não vai se misturar com a multidão, porque há cristãos que zombam de cristãos. Cristãos que zombam de cristãos, que zombam de pessoas que professam a fé de Jesus, não são filhos, são inimigos de Deus. E aqueles dois malfeitores naquele momento que zombavam de Jesus eram inimigos de Deus. Mas quando aceitamos a graça do nosso Mestre, nos tornamos filhos e amigos de Deus. Olha que lindo. Éramos inimigos, mas quando aceitamos Jesus em nosso coração, nos tornamos amigos e filhos do nosso Deus. Esse é o poder da graça de transformar a comunhão com o Mestre, com o nosso Deus. Abra por favor Romanos 5 e voltamos para o texto. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5, verso 10 e 11. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, que Ele se entregou na cruz. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós éramos inimigos de Deus como aquele malfeitor. Ele desprezava e escarnecia de Jesus Cristo, até sentir a graça de Jesus e agora se tornar amigo, porque foi reconciliado com o Criador através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Temos que guardar em nosso coração essa palavra da cruz, porque é esta palavra que os apóstolos pregaram pós-ressurreição de Jesus. É essa palavra que Jesus nos ensinou a ministrar. Não é bênçãos, não é coisa de prosperidade, é cruz, é sacrifício, é renúncia, é arrependimento, é salvação. Esta é a mensagem do Evangelho, que é para ministrarmos até a vinda dele. Então aquele homem, nós vamos ainda falar sobre este trecho ainda, vamos entrar na história ainda. Aquele homem então, ele foi reconciliado em Jesus para com Deus. Vamos lá. Então, antes de termos encontro com Jesus, nós somos inimigos de Deus. Nós escarnecemos do povo de Deus, nós zombamos do povo de Deus, nós falamos mal do povo de Deus. Quando temos encontro com Jesus, aceitamos a graça, nos tornamos filhos e amigos de Deus. Não mais escarnecemos um do outro, mas ajudamos em oração e em amor a caminhar no Evangelho. O segundo ponto, sendo inimigos de Deus, nós provamos Deus para ver se Ele existe. Quantos aqui talvez, quando não aceitou Jesus, fazer prova com Deus para ver se Ele existia ou não? Eu já fui um desses quando eu me desviou um tempinho. Eu fiz prova com Deus. E isso quem faz é quem é inimigo de Deus. Quem é filho não faz prova com Deus porque sabe o tamanho dele, sabe do que Ele é capaz. Nós que somos filhos não temos necessidade de provar a Deus. Mas quem é inimigo de Deus, prova em todo instante. Quer que eu te mostre isso? Vou te mostrar isso. O malfeitor, ele falou para Jesus, junto com o povo: se tu és o Cristo, versículo 39 de Lucas 23, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso é ter prova, fazer prova com Deus. Se você é o que você fala que é, salva-me a mim, salva-se você mesmo
Aí o que nos remete a pensar e a lembrar? O diabo, lá no deserto, em Mateus capítulo 4, quando tentou Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo tentou Jesus. Quantos cristãos estão fazendo prova com Deus, tentando a Deus em algo? Isto é ato de quem é inimigo de Deus. Abra por favor em Mateus capítulo 4, verso 7, para comprovar isso do que o diabo falou com Jesus. Mateus 4, verso 7. 4:6. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui para baixo, se tu és o Filho de Deus. Toda vez que o diabo se ia falar com Jesus, ele falava: se tu és o Filho de Deus. Isso é tentar ou não é tentar a Deus? Naquilo que ele tem capacidade de fazer. Então, se o diabo é inimigo nosso, por que nós vamos agir como ele? Como o nosso Deus? Vou dar mais provas. Abra por favor em Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Isso é quem não tem encontro com Deus, quem não aceita o encontro com Jesus, vai tentar a Deus em todo momento. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentarás, é bem claro isso, não tentarás o Senhor, o teu Deus, como o restante em Massá. Não podemos, como filhos, quem teve encontro com Jesus, que somos nós, tentar a Deus em nenhum momento. E aquele malfeitor, ele tentou a Deus, falando: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e me salve também. Então há muitos cristãos que fazem até campanha de prova com Deus. Eu vou fazer uma prova com Deus. A gente não tenta Deus. Ele faz as coisas da maneira dele, como ele quer, porque ele é soberano. Glória a Deus. Salmo capítulo 135, verso 5. Olha só a diferença de quem tem encontro com Deus. Salmo 135, verso 5. Deus, ele opera em nós pela sua misericórdia e amor. Não é pelo nosso querer e vontade. Não é pelo nosso teste com ele. Mas é pela misericórdia e pelo amor dele para conosco. Salmo 135, verso 5. Olha a diferença. Eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. E em Lucas capítulo 1, verso 37 fala que para Deus nada é impossível. Então, se nós temos um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por que vamos tentar a Ele naquilo que precisamos? Ai, Senhor, eu preciso disso. Então, se o Senhor é Deus, vai fazer isso acontecer na minha vida. Irmão, tu é inimigo de Deus desse jeito. Tu não é filho, não. Porque quem tem encontro com Deus não tenta Jesus em nada. Lê o Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos jamais fazer barganha com o nosso Deus como filhos. Porque Ele age segundo a nossa obediência a Ele, segundo a nossa fidelidade e amor a Ele. Não é a gente falando como o diabo falou com Ele, como o malfeitor e as pessoas falaram com Ele: se tu és o Cristo, Jesus, desce da cruz, então salve-te a ti mesmo. A multidão tentava Jesus. Ninguém ali quis ter um encontro com a graça, somente aquele malfeitor que se arrependeu naquele momento. Mas o outro, o amigo do outro malfeitor, aquele ruinzinho, ele estava enquadrado em tentar a Deus, ele estava sendo inimigo de Deus. Então vamos aprender hoje que, se somos filhos, se nós aceitamos a graça e tivemos encontro com Jesus, jamais devemos tentar o nosso Deus. Jamais. Isto é um erro grave que muitos têm cometido em nosso meio. É campanha para isso, para aquilo, para tentar a Deus, para fazer uma prova com Deus em algo que... Aí fala assim: mas Gideão não provou a Deus. Peraí, Gideão estava com medo, meu irmão. Gideão sabia do tamanho de Deus que ele estava ali na frente dele. Ele estava com medo de guerrear. Ele fez uma prova para ver se Deus estava com ele mesmo. É diferente. Agora, fazer prova duvidando da capacidade de Deus, aí não, irmão. Você sabe que Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é soberano.
Ele é majestoso e não há outro como Ele no céu e na terra. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é santo, Ele é magnífico. Ele pode tudo o que Ele quiser nas nossas vidas. Então por que duvidar do tamanho do poder dEle? Se temos um encontro com Ele, se tivemos um encontro com Ele, nós sabemos o que Ele pode fazer. Então aguenta a barra mais um pouco, porque Deus sabe do que você e eu precisamos. Continue na obediência, continue em amor e em fidelidade a Ele, em santificação, que Ele vai estar na sua causa. Aí nós vamos para a multiforme graça do encontro com Jesus. O malfeitor que antes estava zombando junto com o seu amigo, vamos voltar para Lucas. O malfeitor que antes estava zombando junto com o seu amigo ali, de Cristo, ele sente algo diferente. Vamos ler aqui novamente. Aquele seu amigo zomba de Cristo, ele também por um momento estava zombando, porque em Mateus fala que os dois zombavam. Só que algo muda nesse malfeitor. E olha só, versículo 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu o seu amigo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, com razão, recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este que está aqui conosco, nenhum mal fez para estar aqui. Então imagina, ele estava zombando de Jesus junto com toda a multidão, e por um momento eu acho que ele analisa Jesus não fazer nada contra ninguém. Jesus apenas olhando com um olhar de compaixão para o que estava zombando dele, do outro. E quando ele falou algo contra Jesus, imagina Jesus olhando para o lado, sofrido de dores, padecido em dores, quase sem respirar, cheio de sangue, olhando para ele com um olhar de compaixão. É o olhar que Jesus olha para nós todos os dias, para que a gente não erre e não peque contra Ele. Ele olha para nós toda manhã, toda noite, toda tarde, toda madrugada, o que nós estamos fazendo. E quando a gente erra, Ele olha com o mesmo olhar que olhou para esse criminoso, um olhar de compaixão. Filho, eu estou aqui por você, não é você. Sabe, eu desci lá de cima, deixei a minha glória. Eu não precisava estar aqui por você, mas eu estou aqui por você. O que você está passando, você merece, mas eu estou passando coisa pior por você. Aquele malfeitor, imagina olhando para o olho de Jesus, como Pedro também olhou. Pedro negou Jesus, imagina Jesus passando, porque tem uma passagem que fala que ele passava ali, saindo do interrogatório, ele passava e olhou para Pedro após negar. Imagina o olhar de compaixão de Jesus para Pedro, tipo assim: eu falei que você ia me negar, por que me negou? Eu avisei você que você me negaria 3 vezes, mas eu te perdoo, Pedro. O olhar de Jesus para nós é de perdão e compaixão. Não é um olhar de julgamento, porque Ele quer que nós alcancemos esse céu. Porque neste momento, antes do juízo final, Ele é o nosso advogado. Ele está conversando com o Pai, advogando com o Pai a nossa causa. A Manayara pecou ali, ô Pai, perdoa ela, porque ela está tentando caminhar. Jesus está fazendo isso por nós. Ele continua com um olhar de compaixão e misericórdia por cada um de nós. Aquele malfeitor, então, ele olhou para Jesus, ou Jesus olhou para ele, imagino eu, e a graça tocou lá no fundo da alma dele. E aí ele dá um choque nele, imagino eu, de pensamento. Ele fala: peraí, o que eu estou fazendo? Este homem que está aqui não está falando mal de ninguém, que está judiando dele. Então por que eu tenho que fazer isso? Ô meu amigo, não, nós que merecemos estar aqui, não este homem que está conosco. Porque ele não fez mal nenhum. Olha só, o povo calunia dele e ele nada faz. Se fosse nós que ele descer daqui e bater em todo mundo. Este homem está sofrendo calado, meu amigo, por mim e por você. Aí olha que lindo que esse malfeitor ele fala para Jesus. Olha que lindo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Abra por
favor, Efésios 2, verso 8. Vamos voltar para cá. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Fala para mim, o malfeitor tinha obra boa? Não tinha. Aqui fala que a graça alcança a todos por meio da fé e não de obras. Aquele criminoso que se arrependeu naquele momento dos seus atos, reconheceu Jesus, aquele criminoso, pela fé no ato de Jesus, recebeu a vida eterna, recebeu a salvação naquele momento. Então não é pelas obras que nós somos salvos. As pessoas falam assim: eu vou fazer atos solidários até eu morrer, porque você é salvo assim. Não vai, não. Se você não aceitou Jesus e não se santifica, não obedece à palavra, não vai ser salvo, não. Porque não é pela obra. Deus mostrou isso para nós na cruz do Calvário com aquele criminoso. Ele não tinha obra boa nenhuma, ele tinha feito só coisa errada na vida. E para o momento que ele aceitou a graça e reconheceu Jesus como Filho de Deus, ele teve salvação. O dom gratuito de Deus alcançou aquele homem. Abra, por favor, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, depois de Timóteo. Tito 2, verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, toda a humanidade. Qual é a graça de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça, o amor incondicional, o perdão, a misericórdia, veio no Verbo encarnado, Jesus Cristo, e se manifestou nesta terra, para que todos que crescem nessa graça em Jesus, alcançassem a vida eterna. Deu para compreender que não é pelas suas obras, mas é pela sua fé nesse ato que Jesus fez? Pela fé em Jesus, nós alcançamos essa graça. Não merecemos ela, mas Ele nos concede de bom grado. Abra, por favor, Tiago 4. Tiago 4. Tiago capítulo 4, verso 6. Tiago 4, verso 6. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste, algumas Bíblias está abate, aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Pessoas como aquele criminoso do outro lado, que era orgulhoso em não se arrepender dos seus pecados, em não admitir que merecia estar ali na cruz, não mereceu a graça de Deus, não estava disponível a graça de Deus para ele. Deus não deu a graça para ele porque ele rejeitou, sendo soberbo. Eu queria descer da cruz porque eu mereço, de acordo com ele. Se tu és o Cristo, salve de ti mesmo, salve a mim. Mas o outro criminoso se humilhou perante o Mestre. Eu mereço estar onde eu estou, Senhor, mas o Senhor não merece estar aqui, não. Foi com mais ou menos assim que ele queria falar para Jesus, não falou para o outro. O meu amigo, você e eu cometemos pecados durante a nossa vida inteira, nós erramos, matamos pessoas, não sei, roubamos. Nós merecemos estar nessa cruz sendo humilhados e torturados, mas este homem não. Ele reconheceu o seu lugar, e aquele amigo dele não reconheceu. Então Deus, Jesus, de bom grado, deu a sua graça para este que se humilhou. Por isso, pessoas que hoje em dia se envaidecem com eu prego muito, eu falo isso, eu faço aquilo, eu faço a obra desse jeito, eu sou tal, Deus vai abater no momento certo. É a palavra. E a graça de Deus vai ser retirada dessas pessoas, porque as pessoas estão rejeitando a graça que outrora alcançou elas. Mas pastor, é possível rejeitar a graça sair de nós? Uai, a palavra fala que muitos apostatariam da fé, sairiam da presença de Cristo.
Ou seja, viver uma graça, testemunhar uma graça, mas depois seguir no seu rumo, por causa da soberba. E Deus abate os soberbos. Então a graça do Senhor só vai permanecer com aquele que todos os dias se prostra perante Ele e fala: Senhor, eu sou um pecador miserável, dependente do Senhor em todo momento da minha vida. Por mais que o Senhor tenha me dado talentos para cantar, para louvar, para pregar, para orar, para evangelizar, para fazer a Tua obra, eu não faço nada sem a Tua graça, sem o Senhor em minha vida. É se humilhar todos os dias perante o seu Senhor. É reconhecer que você e eu não fazemos nada sem Ele. E aí a graça dele vai estar todo dia aperfeiçoando em nós, nas nossas fraquezas. Aleluia. João capítulo 14, verso 3. Estou finalizando. João 14, verso 3. João 14, versículo 3. Olha só. Aquele malfeitor, aquele criminoso, ele fala assim, né? Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Olha só, João 14, verso 3. Se eu for, diz Jesus, e ele foi, e vos preparar lugar, o lugar já está preparado, imagino eu. Virei outra vez, Jesus breve virá, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. João 17, versículo 24. João 17, 24. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, quando aquele homem falou para com Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando tu vieres em teu reino, olha o que Jesus falou para ele lá em Lucas: em verdade eu te digo que hoje, neste momento, estarás comigo no paraíso. Então, aonde eu vou, você vai estar comigo, meu filho. A graça nos leva até onde o nosso Senhor Jesus vai estar. E isso é maravilhoso, porque isso mostra para nós que jamais estaremos sozinhos. Se temos a graça de Deus em nossa vida, jamais na sua vida se sinta solitário, porque Jesus, Ele está com você e você nele. O Espírito Santo, Ele está habitando dentro de você, e você está sentindo a graça dele, te consolando, te confortando, te fortalecendo. Porque se abrimos os olhos, temos força para caminhar, é pela graça do nosso Senhor Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, verso 4. Louvado seja Deus. Verso 4 ao 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justificação, e pelas suas feridas fostes sarados. Aquele criminoso, naquele momento, ele sentiu isso. Naquele momento, os seus pecados foram mortificados em Cristo, e a justificação veio pela morte de Cristo. E as feridas que aquele homem tinha espirituais foram saradas pelo nosso Senhor Jesus, assim como nós. Assim como nós. 1 João capítulo 5, verso 11. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem aceita Jesus Cristo, quem reconhece o sacrifício de Cristo, quem recebe a graça, tem a vida eterna. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, olha só, para finalizarmos a mensagem. Aquele criminoso do outro lado, ele estava em pecado, Jesus estava morrendo por ele, ele não reconheceu a morte de Cristo, não reconheceu o sacrifício de Cristo. Qual que foi o salário dele? A morte. O salário de muitos cristãos também hoje em dia, que estão pregando, louvando, que já se apartaram da graça, não vivem mais a graça de Deus, estão vivendo conforme o seu ego, também estão sendo mortos pelos seus pecados. Porque só é justificado aquele que realmente vive a graça de Deus. E como vivemos a graça de Deus, pastor Esdras? Quando temos um encontro com Jesus, a gente passa a obedecer a palavra de Deus, passa a se santificar mais, porque é a cobrança do Espírito Santo a gente se santificar, obedecer, seguir na linha o que Deus ordenou. Mas, pastor Esdras, é tão complicado, né, pastor, a gente ser cristão e renunciar a tanta coisa? É complicado sim, meu irmão, mas é obra do Espírito Santo te capacitar a renunciar aquilo que a sua carne deseja. Aquele malfeitor do outro lado, criminoso, infelizmente, ao rejeitar a graça, o seu pecado não foi justificado. Ele morreu. E o destino dele é o quê? Lago de fogo. Para nós que estamos aqui buscando ao Senhor, buscando a santificação, buscando estar em plena santidade com Deus, reconhecendo a graça, o poder do nosso Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Todos os dias a gente tenta caminhar, a gente às vezes comete um deslize aqui, um deslize ali, mas a gente vai lá e se arrepende, porque a gente sabe e reconhece o que Jesus passou por nós. A gente sabe que Jesus, Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, maldição, o pecado, Ele levou sobre Ele. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. É nós que temos o domínio dado por Jesus na cruz do Calvário. Nós vencemos junto com Ele. Nele nós somos vencedores. Nele nós temos salvação. Nele nós temos vida eterna. Então quem ainda está vivendo neste mundo sem aceitar a graça, irmão e irmã, para de perder tempo. Conforme nós vimos aqui, a graça pode ser rejeitada? Pode, infelizmente pode, porque eu queria que não fosse. Para que todo mundo fosse forçado a aceitar Jesus. Mas não é assim. Jesus não força ninguém, a graça não força ninguém. Se a pessoa ela admite que ela é falha e depende dessa graça, a graça o alcança. Aí o Espírito Santo vai entrar com carinho no coração dessa pessoa e vai fazer o mover dele. Vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas essa pessoa tem que se humilhar, como aquele criminoso se humilhou. Eu mereço estar aqui, Senhor. Eu cometi meus erros, eu mereço estar nessa posição que eu estou. Mas o Senhor não merece. Eu sou pecador miserável. E eu dependo do seu sacrifício. Eu dependo do Senhor para ter algo que eu não tenho, que é a vida eterna. E é isso. É este pensamento que nós temos que ter todos os dias da nossa vida, até a vinda de Cristo, para que possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós, para que possamos fugir da tentação quando ela vier. Jesus, eu sou um pecador, mas sem o Senhor eu vou continuar vivendo minha vida miserável de pecado. Mas com o Senhor e no Senhor eu sei que eu venço este pecado. Eu já venci com o Senhor na cruz do Calvário. Então eu creio no teu sacrifício. Eu creio que o Senhor está comigo para me ajudar nessa caminhada. Então nós que estivemos em encontro com Jesus, vamos valorizar este encontro. Vamos valorizar essa graça como este criminoso valorizou a graça de Jesus naquele momento. Todos os dias faça essa oração de humilhação perante Deus. No seu quarto, aonde for. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu sou um pecador miserável, Pai. Eu não sou nada sem a graça do Senhor que me alcançou naquela cruz. Eu não sou nada sem aquele sacrifício que o Senhor teve que passar
por mim, eu nada sou. E eu não estaria aqui se não fosse pelo Senhor. Os dons e talentos que eu tenho, que o Senhor me deu, a capacidade de ajudar pessoas, é o Senhor que me concedeu. Não é de mim. Que todos os dias vamos reconhecer essa graça de Deus. Quem tem encontro com Jesus, reconhece a graça todos os dias da sua vida. Quem teve encontro, mas se perdeu com seu orgulho, com seu ego, infelizmente, o salário dessas pessoas é a morte. E infelizmente, eu falo isso com pesar no coração, há muitos cristãos que se perderam com o pecado. Jesus levou sobre ele, mas eles cuspiram na cruz de Jesus, quando Deus deu um dom, deu um talento, e começaram a crescer o seu ego e se inflar. Eu prego bonito, eu falo bonito, eu louvo bonito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o tal. A gente sabe que tem muitos assim nos últimos dias, e tem aumentado essas pessoas. São pessoas que abandonaram o sacrifício de Jesus, e elas agora são o dono da sua salvação. Eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Que todos os dias, nós que tivemos encontro com Jesus, reconheçamos a graça dele em nossa vida. Porque é pela graça dele que somos salvos. É pelo dom gratuito de Deus que nós recebemos este amor que não merecemos, que caminhamos e estamos todos os dias sendo defendido por Jesus com o Pai lá no céu. Todo dia que você pega sem querer ou erra ali, até voluntário, Jesus fala: Deus, papai, perdoa o seu filho e a sua filha. Ele está nos advogando até hoje. Então que venhamos reconhecer, porque quando Jesus voltar, a igreja subir, quando for a época do juízo final, Jesus não vai nos defender mais não, irmãos. Jesus vai ser juiz. Não teremos mais advogado. Aí é sim ou não para quem viveu a vida certa ou não viveu. Então ainda quanto é chance, quanto é tempo, quem se desviou da palavra, quem não vive mais a graça, ou quem nunca viveu, aceite, reconheça essa graça na sua vida. Tenha um encontro com Jesus, para que você possa ter essa vida eterna, em nome de Jesus. Amém?